Invencível está sendo uma grata surpresa do Amazon Prime Video para mim. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu analisei os episódios 1, 2 e 3 e comentei como essa série estava me surpreendendo. E aí vieram os episódios 4 e 5 só para me confirmar que essa série veio para ficar. Nesse vídeo então comentaremos com spoilers os episódios 4 e 5 da série com referências dos quadrinhos. Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer, meu nome é Matheus. Aqui no meu canal a gente fala bastante de séries e filmes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se livre para se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sino de notificações e me seguir no Instagram também, porque lá no Instagram eu estou usando como uma extensão do conteúdo que eu trago aqui. Vamos comentar os dois últimos episódios lançados de Invencível. Vamos, falar os plots principais e falar sobre o real objetivo do Omni-Man. Conforme mais a série vai avançando, mais a história vai se distanciando do original dos quadrinhos, e isso é bom. Parece que quem fez a série pegou assim, os plots principais dos quadrinhos e começou a reorganizar. Entretanto, ainda há algumas coisas bem similares, e aí a gente vai comentar as similaridades e as diferenças do que aconteceu no episódio para o material fonte. Vamos lá então, o episódio 4 se chama Problemas em Marte. É o episódio que o Cecil manda o Mark Grayson Invencível para Marte, enquanto ele fica de olho no Omni-Man e seu pai por aqui. Na verdade, o objetivo do Cecil era mandar o Omni-Man para Marte para poder investigá-lo aqui, mas não deu certo, o Mark foi no lugar dele. Invencível então vai numa missão para escoltar um grupo de astronautas que assim que chega em Marte são capturados pelos marcianos. O Imperador de Marte então explica para o Invencível sobre essa forma de vida que funciona como uma mente compartilhada. Os Sequids são uma ameaça para o planeta se eles conseguirem se conectar com um hospedeiro vivo. Os marcianos são meio que imunes a isso por conta da sua habilidade de mudar de forma, e o Mark mostrou ser imune aos Sequids também, porque ele é meio Viltrunita. Mas o Imperador teme pelos humanos, pelos astronautas que acabaram de chegar. Eles não são Viltrunidos, eles não podem mudar de forma, então eles são suscetíveis aos Sequids. E se os Sequids conseguirem se conectar com eles, pode ser o fim de Marte e depois o fim dos outros planetas que estão ali ao redor. Por isso que ele quer matar aqueles astronautas, para não correr esse tipo de perigo. Mas claro, Mark salva a galera, todo mundo consegue ali entrar na nave e volta para casa são e salvo. Eis que depois nós vemos uma cena de um humano controlado pelos Sequid atacando os outros marcianos. Agora que o Sequid conseguiu se conectar com o hospedeiro humano, ele é uma ameaça real. E como o Imperador de Marte falou, após destruírem aquele planeta, é apenas questão de tempo até eles virarem os olhos para a Terra. E isso ficou meio confuso para mim, ou talvez eu não tenha prestado tanta atenção, porque quando eu assisti assim da primeira vez, eu fiquei me perguntando se eles tinham esquecido um astronauta para trás. Depois, lendo os quadrinhos, que eu fui entender o que realmente tinha acontecido ali. Nos quadrinhos é mostrado que um daqueles astronautas que entra na nave é, na verdade, um marciano disfarçado. Ou seja, o marciano usou da sua habilidade de mudar de forma para se passar por um humano e vir para a Terra, fingindo que é ele. E aí, quando esse marciano chega na Terra com a identidade desse astronauta, ele passa a viver como ele. Ele pega a identidade dele, vai para a casa dele, paga as contas dele, assim. Pegou a vida do cara. E aí nos quadrinhos dá a entender que o marciano passou mesmo a viver como o Russ, que era um dos astronautas que foi naquela missão. Enquanto isso, o verdadeiro Russ foi capturado pelos Sequids e ficou lá em Marte. Nos quadrinhos não tem a cena do astronauta lá controladão atacando os marcianos. Não tem essa cena, só tem um take dele, sendo controlado e a gente vê. Mas isso é uma coisa pra gente prestar atenção porque pode aparecer futuramente. Até porque o ataque dos Sequids à Terra é só uma questão de tempo. De importante mesmo no episódio 4 foi isso. Vimos também a mãe do Mark desconfiar do seu marido e vimos o detetive demônio sendo mandado de volta para o inferno. E esse último é totalmente diferente dos quadrinhos. Aqui, o demônio é um detetive mesmo e tal, e ele estava cada vez mais perto, se aproximando em descobrir a identidade do assassino dos Guardiões. E ele foi exorcizado porque os oficiais do governo o mandaram não se envolver nisso. Nos quadrinhos, ele também está investigando isso e tal, só que aí acontece um montão de coisa, todo mundo descobre que foi o Omni-Man que matou a galera, todo mundo descobre que o Omni-Man não presta, e aí depois que o demônio volta, totalmente perdido, totalmente desatualizado, falando solucionei, se achando o bonzão por ter descoberto que matou os Guardiões, mas assim, todo mundo já sabia. Ele chega até na recepcionista do Cecil dizendo que precisa falar urgentemente com ele a respeito do assassinato dos Guardiões. E a recepcionista olha pra cara dele e fala: você tá meio atrasado, todo mundo já sabe que é o Omni-Man, e começa a rir da cara dele. Já o episódio 5 é uma adaptação quase direta do capítulo 19 dos quadrinhos, entretanto com algumas diferenças pontuais muito importantes. O legal da série é que eles conseguem expandir melhor o universo e fazer um desenvolvimento de personagem muito bem feito, uma coisa que nos quadrinhos é muito mais rápido. Por exemplo, essa história do Titã, que foi o tema-chave do episódio 5, é muito melhor na série. Vemos ali um cara, pai de família, sendo refém do chefe da máfia da cidade. Ele pediu dinheiro emprestado para ele e agora ele precisa pagar
né, para pagar essa dívida, ele precisa trabalhar para ele, eliminando os seus inimigos. E logo no começo do episódio 5, mais uma vez, a série deixa claro o motivo dela ser uma animação para adultos, porque a cena dos primeiros minutos desse episódio, ela é altamente brutal. A cena dele jogando a pistola e ela entrando na cabeça do cara, eu fiquei, mano... Teve uma cena muito legal também de um cara atirando nele e a bala ricocheteando na sua pele dura e matando o próprio atirador. Eu tô gostando muito das cenas de batalha dessa série, a agilidade, né, o corte de câmera, tá tudo muito legal. Já falei, né, que é um dos suprassumos do ano e cada vez mais eu tô me convencendo disso. Mark resolve ajudar o cara a contragosto do seu pai, Omni-Man. Omni-Man diz que o Titã pode estar tentando enganá-lo e diz também que Mark tem preocupações maiores. Mark é um herói que salva o planeta. Ele não deveria se preocupar com salvar a vida de um homem, porque Mark salva multidões. Contudo, Mark é um garoto legal, né? E ele toma a decisão correta. Tudo bem que ele foi enganado, mas ele fez o que achou ser certo. Vamos falar mais sobre isso com detalhe daqui a pouquinho. Os novos Guardiões estão passando por uma crise. Eles não estão fluindo como uma equipe, a batalha demora tempo demais, eles precisam ser otimizados. Mas o ambiente interno do grupo não é propício para isso, principalmente com o Rex Explosão, que é um babaca cheio de si, enchendo o saco de todo mundo. O robô soltou os gêmeos, lembra? Lá no episódio 3. Desde então ficou claro que ele tem uma agenda própria. Eu fiquei, caramba, será que o robô tá trabalhando pro Omni-Man? Qual será dele? Nesse episódio ficou mais claro qual é o seu plano. Ele tem o sangue e o DNA de alguém, e ele quer utilizar o conhecimento, né, de duplicação dos gigantes para replicá-lo. Resumindo, ele quer fazer um clone, mas de quem? Eu vou dar agora um spoiler dos quadrinhos para explicar o plano do robô, e se você não quiser saber, você pode pular para o próximo capítulo do vídeo. Então, nos quadrinhos, depois da morte dos Guardiões, os gêmeos vão ao enterro e todo mundo fica muito surpreso. Na verdade, o enterro lota, muita gente vai. Mas assim, a galera fica ali meio que olhando para eles, meio que de rabo de olho, fica subentendido que os gêmeos estavam tramando alguma coisa. Depois descobrimos que eles estavam tramando para ressuscitar o Imortal, o membro líder dos Guardiões. Se a série seguir os quadrinhos nisso, vamos ver um membro dos Imortais voltando à vida, e se for isso mesmo que acontecer, ele vai ser a pessoa responsável por desmascarar o Omni-Man. Pois é isso que acontece nos quadrinhos. Quando os gêmeos ressuscitam o Imortal, ele já levanta furioso e parte para cima do Omni-Man, que o mata novamente, mas em compensação ele consegue expor o Omni-Man para o mundo. Visto que os novos Guardiões estão um fracasso como um time, pode ser que o robô tente ressuscitá-lo para dar um upgrade na equipe. Uma discussão que eu quero trazer para vocês aqui é que nos quadrinhos, assim como na série, os gêmeos também ficam naquela discussão para saber quem é clone de quem. E depois desse episódio, pensando bastante sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que não existe clone. Pensem comigo, tinha só um, certo? E aí esse um criou um outro que aí, tudo bem, até o momento é um clone, a sua imagem e semelhança. Depois que o corpo estava pronto, ele transferiu a sua consciência para ele. Não é clone, é como a duplicate. Ela se duplica, mas todas são uma. Todas elas compartilham a mesma memória, os mesmos poderes, as mesmas vontades, a mesma fome. É uma só dividida em várias. E a partir do momento que um gigante transfere a sua consciência para o outro, qual deles é o verdadeiro? O conceito de clone é outro, e eu achei legal trazer essa discussão aqui, porque eu queria saber de vocês. O que vocês acham sobre isso? Quem é clone de quem? Tem clone, não tem clone? Coloca aqui nos comentários, por favor. Amber está bem revoltada com o Mark, porque ele nunca aparece. E quando ele aparece, ele some sem deixar vestígios. Isso está bem fiel aos quadrinhos. Mas o legal é que lá nos quadrinhos, a Amber acha que o Mark está envolvido com drogas, e por isso que ele está agindo estranho. E quando ela conta isso para Eve e para o melhor amigo do Mark, né, o William, ambos caem na gargalhada. A essa altura, o William já sabe que Mark é o invencível e vive pedindo pro Mark dar uma voltinha com ele pelos céus, pelas nuvens, porque ele gosta muito de voar. E o Mark, relutante, faz isso dizendo que aquilo tudo é muito gay. E depois o William começa a namorar a Eve. E quando ele descobre que ela é a Eve atômica, e fala, nossa, então você pode voar. Ela, sim, por quê? Aí ele faz o mesmo pedido a ela, e ela sai voando com ele para dar voltinha pelas nuvens, carregando ele nos braços, repetindo a mesma coisa que o Mark falou, que aquilo tudo era muito gay. Isso é uma coisa bem engraçada dos quadrinhos, que até o momento não foi adaptado na série, e pelo rumo que a série tá tomando, assim, né, eu não acho que isso vai ser adaptado não, por isso resolvi compartilhar aqui com vocês. Voltando ao Titã, ele e Mark levam uma coça dos mercenários contratados pelo Face Mecânica, mas apanham feio. Os novos Guardiões chegam para ajudar, mas eles também não têm nenhuma chance. E novamente é uma luta brutal, muito mais brutal do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos a luta toda é muito rápida. Os novos Guardiões chegam ali para ajudar, liderados pelo Imortal, que foi ressuscitado e tal. E aí todo mundo apanha muito feio. E aquele mercenário lá com cara de cachorro, ele bate em todo mundo e depois ele se cansa e fala assim, ah,
vocês são muito inferiores para mim, e vai embora. Na série foi pesado, o Mark apanhou pesado, e eu estava esperando a qualquer momento o Omni-Man aparecer para salvar o seu filho, mas isso não aconteceu. E isso me surpreendeu. A série está mostrando o quão ruim esse personagem é, o quão longe ele pode chegar só para falar eu avisei, só para provar que ele estava certo. Nos quadrinhos isso é diferente porque essa situação acontece depois de todo mundo já saber que o Omni-Man não presta, então assim, não tem esse choque como a gente teve na série, porque até o momento a gente acha, né, que o Omni-Man gosta do filho. E ele assistiu o filho sendo quase morto, sei lá, sem fazer nada. No fim, descobrimos que foi tudo um plano do Titã para destruir o Face Mecânica e todo o seu círculo interno de conexões e contatos. Assim, os bandidos da cidade precisariam de um líder e o Titã estaria lá para assumir essa posição. O cara foi esperto, ele jogou e jogou, né? Estilo VTube, ele manipulou o Mark para fazer o que ele precisava que o Mark fizesse. Vamos esperar o próximo episódio para ver se vai ter consequências as coisas que aconteceram aqui. Porque pelo menos o Mark vai ter que explicar na escola o motivo de estar todo estrupiado. E se ele quiser procurar pelo Titã para saber se o cara tá bem ou não, ele vai descobrir que foi enganado. Vamos aguardar para ver como isso vai se desenrolar. Na última cena do episódio, nós vemos os cientistas do governo estudando o sangue do Mark para tentar descobrir alguma fraqueza dos Viltrunitas. Tudo que eles tentaram até agora não deu certo, mas eles precisam continuar tentando, porque afinal de contas essa é a única arma que eles têm contra o Omni-Man e seu plano. E qual é o plano do Omni-Man? Vou dar mais um spoiler pequenininho dos quadrinhos, coloca no mudo aí. O plano final do Omni-Man é a conquista do mundo, mas eu vou falar sobre isso com mais detalhes em um próximo vídeo. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não está inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos que estão assistindo o Invencível, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, me segue lá no Instagram e no Twitter para a gente conversar mais de perto. É isso, tchau, até o próximo vídeo.